20 anos depois, estreia mais um filme da franquia Matrix. Será que esse é tão bom quanto os 3 primeiros ou não? Fica aí até o final do vídeo para saber. Pois é, meus queridos, eu assisti esse filme, fui lá no cinema, vi esse filme que está um pouco controversas opiniões sobre ele, se ele é bom mesmo, se ele não é bom, se ele faz jus à fama dos outros filmes do Matrix, das irmãs Wachowski ou não. Vou falar um pouco sobre esse filme, mas antes eu já peço para você dar o like nesse vídeo, que é muito importante, você sabe. Se inscreva no canal, que ajuda bastante aqui a crescer na plataforma. Compartilhe o vídeo, ative as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. Então você já sabe a história toda, tá bom? Então vamos direto falar desse filme, que é o 4º filme de uma sequência, né? Desse filme revolucionário que foi o Matrix de 1999. Revolucionou, todo mundo falou dele, foi aclamado e a história toda já é sabida por todo mundo, pelo menos a geração que assistiu esse filme, que hoje, que tem seus 40 anos, pegou esse filme quando era jovem, quando tinha lá seus 20 anos, impactou bastante. E existe uma geração que não foi impactada da mesma forma, e é visando essa geração que os estúdios decidiram fazer um filme, com ou sem a presença das irmãs Wachowski. Por isso que a Lana topou fazer esse filme. E isso é um detalhe importante mais pra frente que eu vou falar para você sobre o filme. A outra irmã, a Lily, que em 99 junto com a Lana dirigiram o primeiro filme do Matrix, ela se recusou a participar desse filme porque ela disse que não tinha mais nada para dizer. Mas esse também é um detalhe importante que a gente mais pra frente vai falar. E do que se trata esse filme? É uma continuação direta do 3º filme, do Matrix Revolutions. E a gente acompanha o Thomas Anderson no começo do filme, que nesse novo enredo, né, a trilogia Matrix, ela na verdade é um game, né, são jogos que foram programados e feitos pelo Thomas Anderson, né? E aí mais pra frente no filme ele vai descobrindo outras coisas por trás disso. Bom, eu acho que não vai ter jeito, não vai ter como soltar um ou outro spoiler aqui pra você, então você fica avisado, porque não vai ser assim uma crítica tão positiva, essa minha aqui, ressaltando alguns pontos bons e outros nem tanto. Então, talvez aqui saia um outro spoiler, então você fica avisado aqui, tá bom? Então, o Thomas Anderson, ele que é o programador desse jogo, Matrix, ele está fazendo um outro jogo chamado Binary, né? Binário. Então, essa referência, inclusive, da binariedade, ela se repete muito no filme. Então ele está programando um filme e ele é chamado pelo chefe dele, que diz que os donos dos estúdios querem fazer uma continuação de Matrix e vão fazer isso com ou sem o Thomas Anderson. Então é melhor que ele participe, porque pelo menos ele vai poder fazer uma coisa do agrado dele. Essa é a primeira crítica que a Lana Wachowski faz no filme dela aos próprios estúdios da Warner Bros. Que decidiram fazer esse filme, mesmo se ela não participasse. E esse é um ponto que eu acho interessante, um dos pontos que eu gosto muito nesse filme, né? Os primeiros 40 minutos desse filme são dedicados para críticas que a Lana Wachowski faz aos fãs, aos estúdios e ao mercado em relação ao Matrix e as suas continuações. Então, na boca de alguns personagens, ela coloca as críticas. Olha, a gente tem que fazer um próximo Matrix revolucionário, tem que ter um outro bullet time, né? Que é aquela cena que o Neo se esquiva das balas. Então tem que ser uma coisa assim, tem que mudar a história, tem que fazer tudo diferente, tem que ser uma grande crítica e tal. Mesmas opiniões e críticas e sugestões que davam em relação ao Matrix, inclusive algumas pessoas acreditavam piamente que a Matrix existia de verdade, que nós estávamos vivendo nela. Então essas sugestões filosóficas muito fortes no filme, e queriam que fizessem isso nos outros filmes, o que acabou não rolando. E as críticas e sugestões eram sempre nesse sentido, e ela aponta isso, ela faz uma crítica a todas essas sugestões, como se ela quisesse dizer que isso é apenas um filme, o que é a verdade. Mas enfim, a uma certa altura, o Thomas Anderson, que é o Neo, Keanu Reeves, ele começa a ter lembranças, sonhos
de que aquilo que estava no game, na verdade, não era um game. Era uma coisa que aconteciam de verdade, até porque na lembrança dele, as imagens não eram do game, as imagens eram da história real. Até que ele descobre, através de revolucionários que querem sair da Matrix, revelado para ele que ele realmente é o Neo, que ele foi refeito, ele foi, digamos assim, ressuscitado junto com a Trinity para uma nova versão da Matrix. Essa nova versão da Matrix a gente viu no final do filme Revolutions, né? Então a gente viu, aquela Matrix ali que é alvo dessa nova história do Matrix Resurrections. E aí, com o Neo acordando, né, tendo a percepção de quem ele realmente é, ele decide também libertar a Trinity. E aí passa a ser a nova missão do Neo, junto com os novos revolucionários, que não são mais de Zion, porque Zion foi destruída pelas máquinas. E aí quem sobreviveu, no caso a Niobe, ela criou para os sobreviventes, né, o I.O., que lá ela, junto com máquinas que se libertaram da Matrix, ela constrói um lugar diferente, um lugar até melhor que Zion, porque ela cultiva ali plantas, frutas, e cria uma nova existência para eles. Mas esses revolucionários, essas pessoas que fazem parte de Zion, assim como o Morfeu, queriam libertar-se da Matrix e sair libertando mais pessoas. Por isso foram atrás do Neo, que era o The One, o escolhido e tal. E aí a história se desenrola, né? O filme tem pouco mais de 2 horas. E é um filme que tem interessante, que segue um padrão, é bem dirigido, tem ali boas interpretações, voltou o Keanu Reeves, a Carrie-Anne Moss, né, teve aquele burburinho todo da não volta do Lawrence Fishburne e tal. Mas a história, em linhas gerais, é isso, né, é uma continuação direta do terceiro filme. E aí as críticas que rolam sobre esse filme é que tem muito furo de roteiro, tem muita coisa que não foi explicada adequadamente, e que a principal crítica, e com essa eu concordo realmente, é que esse é um filme que não importa muito a história que ele conta. É um filme desnecessário. Esse filme não acrescenta nada, da mesma forma que os 2 filmes que se seguiram no primeiro filme do Matrix, o Matrix Reloaded e Revolutions, eles não acrescentaram nada de novo. Claro, foram mais impactantes porque mexeram bastante coisa. O terceiro filme, no Revolutions, o Neo e a Trinity morrem, né? Quer dizer, assim como o programa Smith. Então, esse filme de agora é um filme até que razoavelmente bem feito, mas que não acrescenta nada. É um filme desnecessário, é um filme descartável. Que, tendo sido feito ou não muda em nada as coisas. Essa é a maior crítica, eu concordo com ela, porque existem 2 filmes que não merecem continuação. Primeiro, um filme que tem começo, meio e fim e que não pede continuação, né? E aí quando você faz uma continuação, e é claro, bons roteiristas, bons escritores podem fazer continuação de qualquer história, mas isso não significa que a história pode ser boa, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o Busca Implacável. O primeiro filme é ótimo, tem começo, meio e fim, não precisava de uma sequência, fizeram a sequência e foi desastrosa. Existem as exceções, né? A maior de todas talvez seja Exterminador do Futuro, em que o primeiro filme também tem começo, meio e fim, mas fizeram uma sequência que ficou melhor que a primeira, né? Mas, como eu disse, é uma exceção. Na maioria das vezes, um filme que tem começo, meio e fim, que não pede uma continuação, é melhor não fazer uma continuação. Ou um filme que abre muitas possibilidades para uma continuação. Possibilidades demais. Deixa tão aberto que tudo aquilo que você fizer poderia ter sido feito de uma maneira melhor, né? É como se você tivesse várias vias que você pudesse seguir. A via que você escolhe sempre vai ter quem aponte que você poderia ter escolhido uma outra via. É o caso de Matrix, né? Matrix, o primeiro filme não pedia uma continuação e o terceiro filme deixava aberto demais. Então, o que foi feito foi algo que poderia ter sido contado 1000 histórias diferentes, impactantes ou não. Inclusive, a melhor versão, e aí vai um pitaco, seria que não existisse Neo nem Trinity, que fosse feito com realmente, não um reboot, mas a continuação sem personagens que tinham morrido, né? Mas isso iria desagradar os fãs, né? E esse filme entra na categoria de fanservice. Esse filme é um fanservice claro, né? Trazer personagens mortos e aí criar uma forma de ressuscitá-los
só para que eles constem no filme, é uma forma de você fazer um fanservice e agradar os fãs. Então, a maior crítica que se faz a esse filme é de que ele é desnecessário, eu concordo com ele. E outra coisa que eu gostaria de apontar, e que eu acho também, eu acho que esse filme foi meio que feito às pressas. Tem os efeitos especiais, é bem realizado, mas ele não teve o tempo necessário para desenvolver algumas coisas que inclusive o primeiro filme teve. E é interessante que o primeiro filme, que os diretores eram desconhecidos, ninguém queria fazer e que demoraram para que um estúdio topasse fazer, teve mais tempo de pré-produção do que esse agora o 4, né? No primeiro filme os atores tiveram 7, 8 meses para ficar treinando, né, as coreografias de artes marciais para fazer no filme. Esse não, esse inclusive parece que foi tão feito às pressas que o Keanu Reeves, ao mesmo tempo que estava fazendo esse, estava em pré-produção do John Wick 4, ou foi feito depois, e a maior prova disso é que ele sequer cortou o cabelo e fez a barba para fazer Matrix Resurrection. Parecia até, inclusive, que uma piada que se fazia é que era o John Wick fazendo Matrix, né? De tanto que foi assim, a toque de caixa. Então dá para ver claramente em algumas cenas que não teve o preparo e o tempo necessário para realizar eles, né? Foi tudo feito assim. As cenas de luta não são muito bem coreografadas, é aquele close fechado que é para não mostrar que a coisa não é muito bem ensaiada, né? Então, esses detalhes interferem também, porque se você, claro, você vai comparar com os anteriores, você vai comparar principalmente com o primeiro filme, você quer uma qualidade parecida. Inclusive, eu acho que não teria problema nenhuma da Lana fazer autorreferência ao seu próprio estilo de direção adotado em 1999. Por que não tentar fazer um novo Bullet Time? Por que não? Por que não fazer uma auto-referência a si mesmo? Claro que ia ter críticas de estar se repetindo e requentar uma coisa nova, mas enfim, se é para fazer fanservice, que se fizesse de uma maneira também exagerada mesmo, descarada, como a gente tem visto por aí nos outros filmes. Então, é um filme que você não vai se arrepender de assistir, mas você não vai ver muito sentido nele, assim, no que ele acrescenta, né? Não acrescenta nada, não traz nada de novo, não traz uma grande reviravolta em relação aos anteriores. É mais, digamos assim, uma possibilidade de história que poderia ter sido contada. E aí, nisso daí ele se perde um pouco em comparação aos anteriores. Mas ainda assim, não deixa de ter lá seus bons momentos e ser uma diversão boa, principalmente comparada aos outros filmes que a gente tem por aí, tá bom? Então fica aqui essa minha resenha sobre esse filme. Se você gostou, dá o like nesse vídeo que é importante. Se inscreve no canal, mais importante ainda, compartilha esse vídeo com todo mundo, ativa as notificações, tá bom? Não esquece, dá like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos pra você, tá bom? Tchau!